Mas, no tempo de Davi, o ateu ao qual ele se dirige não era alguém que dizia não existem deuses, nem Deus, nem divindade. Essas pessoas não existiam, praticamente não existiam. Então, de que ateu ele está falando? Ele está falando do ateu crente. Por isso ele chama de ímpio, que é o indivíduo que não tem piedade, que não tem compaixão, que não tem amor, que não tem fome e sede de justiça, que não tem empatia, que não se importa com a calamidade do próximo, no máximo com a sua mesma. O ateísmo, para Davi, tinha a ver com a indiferença total para com a vontade de Deus. Tinha a ver com não carregar o temor de Deus no coração. Era algo relacionado a, confessando o nome de Deus, fazer a si mesmo o oposto de todos os mandamentos atribuídos a Deus e confessados pelo indivíduo para fazer o seu próprio teatro religioso, embora ele saísse dali para a prática da transgressão, que é o que Davi diz: há no coração do impiedoso, do perverso, do ser sem empatia, sem compaixão, sem misericórdia do próximo. Esse é o ímpio, o impiedoso. No coração dele existe a voz da transgressão, estimulando a transgredir, a atravessar, a traspassar o mandamento de Deus, o mandamento da vida, o mandamento do amor, da reverência, da justiça, da compaixão, da verdade, da equidade no trato. Esse era o ateu, que dizia que Deus era Deus, mas existia contra Deus em tudo que praticava. E o seu coração era arriscado pela transgressão, e todo mandamento de Deus era cortado e tirado e borrado e apagado. Esse era o ímpio dos dias de Davi. Ele era muito crente. Frequentava o tabernáculo. Ele cultuava a Deus. Ele lia a Torá junto com aqueles que a liam, embora nesses dias de Davi o recurso de literatura ainda fosse muito pequeno. A Bíblia estava sendo escrita, formada, os salmos, as sabedorias, a maioria delas não tinham sido desenvolvidas, os profetas não tinham ainda aparecido. No máximo você tinha a Torá de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os outros são praticamente todos eles posteriores. Davi tinha muito pouca informação, fora dos textos do Pentateuco, muito pouca informação. E os salmos que ele compunha, que ele nunca escreveu um salmo pensando que eles iam virar parte de textos inspirados de um livro chamado Bíblia. Não, ele escrevia orações dele para Deus, que depois de um tempo começaram a ser usadas nas liturgias dos cultos, especialmente quando o templo de Jerusalém, construído pelo filho de Davi, Salomão, veio a ser erguido. Porque antes disso não havia nem a regularidade dessa leitura, nem dessa liturgia. Dizendo isso, eu espero não estar sendo cansativo, mas apenas contextualizando a sua compreensão. Por quê? Porque os grandes ateus do mundo são os crentes, são os pastores, os padres, os sacerdotes,
os bispos, os arcebispos, os cardeais, alguns dos maiores ateus da história do cristianismo, do quarto século para cá, foram papas sem nenhum temor do Senhor, assassinos, perversos, mentirosos, como a gente vê nos dias de hoje. O que acontece? A religião é cheia de líderes ateus. Os crentes da religião, preste atenção, os crentes da religião você acha nos bancos da igreja. O povo simples, o povo pobre, o povo crédulo, o povo que aceita tudo que a ele é dito. Esses são os crentes da credulidade. Não são crentes da lucidez, nem da fé estribada na promessa do Evangelho, ou na promessa da palavra do Evangelho na Escritura mesmo do Antigo Testamento. Não. O que você tem como ateu hoje são pessoas que lideram o movimento do povo de Deus, isso já desde sempre, desde os dias de Davi. Ele está se referindo aos ímpios, sacerdotes perversos, gente que tinha ascensão sobre o povo, que dizia uma coisa e falava outra, como os fariseus de Jesus em Mateus 23. Eram os grandes ateus, porque não carregavam o temor de Deus no coração, como os religiosos do pupurri de salmos que Paulo monta em Romanos 3, quando fala daquele que não tem temor de Deus no coração, e a descrição daquele ser bárbaro, daquela antropologia de zumbis, é toda construída a partir de gente crente, porque eles não tinham outra referência. O ímpio era o que tinha acesso a toda a piedade que quisesse praticar, mas escolhia viver contra ela. É diferente do ateu europeu do século XVI para cá, ou do ateu europeu de hoje, ou norte-americano de hoje, ou qualquer outra coisa assim. Porque a grande maioria dos ateus não são esses. Esses são uma minoria acadêmica, universitária, ou gente traumatizada, machucada pela religião. E sinceros, por isso ficaram machucados. A maioria dos ateus são pessoas que foram ficando insensíveis, que foram perdendo o temor do Senhor, mas que não deixaram, supostamente, a crença em Deus. Não deixaram. Eles carregam Bíblias, eles confessam doutrinas, eles são os mestres do povo. Por isso Jesus disse, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Porque o ateísmo deles é prático, não é confessional. Do ponto de vista confessional, eles falam coisas bonitinhas, fofinhas sobre Deus. Mas do ponto de vista prático, eles são a negação mais perversa, mais incrustada, mais empedrada, mais implacável, mais impenetrável, mais impermeável, mais dura. São os ateus dos ateus. Eu conheço ateus de academia que às vezes me dizem, eu flerto com ateísmo, mas vou te dizer, pastor, os grandes ateus que eu conheço são os líderes cristãos. E eu digo, você tem toda a razão. São os maiores ateus do mundo. São esses que andam com Bíblia, que conhecem teologia, que obrigam doutrinas, que impingem comportamentos,
que disciplinam os equivocados, que proíbem as pessoas de exercerem autoridade em nome de Deus, proíbem as mulheres, proíbem os que têm atitude ou comportamento de natureza sexual distinta, embora sejam pessoas limpas, puras, honestas, sinceras e não promíscuas, verdadeiras nos seus sentimentos e emoções, mas são essas que são exiladas pelos ateus clericais, pelos ateus sacerdotais, pelos ateus pastorais, pelos ateus episcopais, que não carregam o temor de Deus no coração. Eu conheço líderes que vivem com Bíblia e defecando regras, um piripiri de regras e mais regras sobre o povo, mas eles mesmos não têm nenhum temor de Deus no coração, são os que se corrompem, que se apropriam indebitamente, que mentem em nome de Deus para tomar dinheiro, que enganam a credulidade do próximo, que incitam e estimulam doações dos fracos mentais para eles próprios serem os herdeiros. São os que vendem almas, vendem votos para ganharem fortunas ou privilégios impensáveis, enchem a terra. A grande multidão de ateus são crentes.